E então o texto termina com a última verdade teológica que vemos aqui no versículo 8. Versículo 8 diz, o aumento, nós dissemos a partir do versículo 8, o aumento do pecado manifesta a graça de Deus. O texto diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa palavra, porém, mostra um contraste completo. O crente é esse contraste. O crente é diferente. Se você é um crente, você não é diferente, se não há um porém antes do seu nome, então há algo errado na sua vida. Nós podemos descrever a sua família, podemos descrever o seu trabalho, podemos descrever a sua escola e dizer, não existe temor de Deus entre essas pessoas. Não há temor de Deus entre esses homens dessa família. Não há temor de Deus entre os homens dessa empresa. Não há temor de Deus entre os alunos dessa escola. Porém, e aí vem o seu nome. Porém, fulano de tal é diferente. Você tem que estar depois de um porém, numa história ruim como essa. Há todo um quadro horrível pintado aqui. Mas existe um porém. E logo depois desse porém vem um nome. Porém, Noé, ele é totalmente diferente. O versículo 9 mostra porque ele é diferente. O texto fala, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Nós já conhecemos os seus contemporâneos. Ele é uma exceção. Ele é único. Não tem ninguém como ele. Assim deve ser com você também. Noé, diz o texto, Noé andava com Deus. Era diferente de todos os demais. Era outro tipo de vida, outro tipo de pessoa. E o texto diz no versículo 8 que Noé, além desse porém que contrasta Noé com os homens da sua geração, o texto diz, Noé achou graça diante do Senhor. Quando Deus olhava para os seus contemporâneos, ele se entristecia. Quando ele olhava para Noé, o sentimento era outro. Ele pensava, esse homem merece o meu favor. Quando o texto fala, ele achou graça, graça é favor. No Novo Testamento, graça significa, eu anotei alguns significados aqui, aprovação. Noé foi aprovado. Você é aprovado? Você está em contraste com os homens da sua geração ou é como eles? Noé foi aprovado. A graça, achar graça ou achar favor, significa obter privilégios de Deus. Deus concede privilégios àqueles que acham graça diante dos seus olhos. Deus concedeu privilégios a Noé. Ele e a sua família foram salvos do dilúvio, do juízo. Cuidado. O cuidado de Deus sobre Noé. Deus o protegeu, Deus o guardou. Provisão. Essas coisas todas, aprovação, privilégios, cuidado, provisão, essas coisas todas estão presentes nessa expressão, ele achou graça, ele achou favor, ele achou aprovação, ele achou privilégios, ele achou cuidado, ele achou provisão diante de Deus. Deus concedeu tudo isso a ele. Quando nós olhamos para Êxodo 33, nós aprendemos lições muito interessantes sobre achar graça diante de Deus. O versículo 8 é pequenininho, mas essa expressão, achou graça, é uma expressão muito carregada. O que é graça? O que é graça não, o que é achar graça aos olhos de alguém, aos olhos de Deus? O que é isso? Êxodo 33 mostra um pouquinho disso. Veja aí com atenção, observe Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Moisés, exigente aqui, né? O senhor fala para eu ir para levar esse povo para Palestina, para Israel, para Canaã, né? E não fala quem vai comigo. Moisés é chato, né? Chato. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. O Senhor fala que eu achei graça aos seus olhos, mas não fala quem vai comigo. Então Moisés está reclamando aqui, né? Está reivindicando.
Moisés está fazendo um piquete na porta do céu, ali reclamando, fazendo reivindicações. Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, a mesma linguagem de Gênesis 6. Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Veja o que é achar graça aqui no texto. O homem que achou graça aos olhos de Deus é o homem a quem Deus revelou o seu caminho. É o homem a quem Deus diz: siga por aqui, nesta direção. Eu estou com você, eu sou o seu guia. O homem que achou graça aos olhos de Deus é o homem que tem Deus como guia. E vejam a sequência do texto. Ele continua usando essa expressão. Me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. De novo. Então ele prossegue, o texto prossegue, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, vejam como Deus responde esse clamor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O que é achar graça aos olhos de Deus? Primeiro, é ter Deus como guia. É ter no Senhor aquele que dirige, que guia as nossas vidas. E não somente isso. É ter Deus como aquele que é o nosso companheiro, que anda conosco. E o Senhor, quando fala sobre isso, a minha presença irá contigo, Ele diz: eu te darei descanso. Quem encontra essas coisas, quem tem essas coisas, nós podemos dizer: essa pessoa achou graça aos olhos de Deus. O Senhor a guia, o Senhor a orienta, o Senhor a dirige, e mais, o Senhor anda com ela e lhe dá descanso. Quando Deus olhou para Noé, Noé achou graça diante dos seus olhos. Então o que Deus fez? Deus passou a guiá-lo, a conduzi-lo, a orientá-lo. Deus passou a andar com Noé. Noé andava com Deus. E Noé, afinal, encontrou descanso. Noé significa o quê? Descanso. E ele encontrou esse descanso, porque achou graça aos olhos do Senhor. Como pode alguém achar graça diante do Senhor? O capítulo 6 fala, no versículo 9, como era Noé. Mas quando nós olhamos para essa descrição, o texto fala que ele era justo e íntegro, que ele andava com Deus. Como ele podia ser assim? No meio de um ambiente tão hostil, no meio de um ambiente tão diferente, como nós podemos andar por um lamaçal sem sujar os pés? Como Noé conseguia andar naqueles dias, no meio de tanta imundícia, e não se contaminar, e não ser como aqueles homens, não fazer o que eles faziam, não falar o que eles diziam, não praticar o que eles praticavam? Como isso era possível? Como era possível ele ser justo e íntegro, andar com Deus no meio de uma geração em que ele era exceção completa, absoluta? Como isso era possível? O livro de Hebreus explica como isso era possível. O livro de Hebreus fala o segredo, mostra o segredo, que não é segredo. O livro de Hebreus diz, no capítulo 11, o livro de Hebreus fala, Hebreus 11, 7, diz assim, Hebreus 11, 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé.
esse versículo mostra qual era o segredo de Noé. Noé era um homem de fé. Noé creu em Deus. E isso lhe foi atribuído como justiça. E essa fé que Noé tinha era a causa da sua justiça, da sua retidão e do seu andar com Deus. Só há um meio de nós sermos essa exceção, de nós termos um porém na frente do nosso nome, que pode nos contrastar com os homens perversos da nossa geração. Só há uma forma de andarmos com Deus, sendo justos e íntegros como Noé foi e como outros homens de Deus foram. A única maneira de sermos assim é por meio da fé transformadora. Somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, somente aqueles que depositam sua fé no Salvador, somente esses são transformados e podem então ter essa fé que muda o coração da pessoa, muda o seu caminhar e o coloca em contraste com os homens do seu tempo, como aconteceu com Noé. Aqueles que não são crentes não podem esperar essa mudança, esse contraste nas suas vidas.